Medida do tempo. Bom, tem vários equipamentos utilizados pela humanidade, né, ao longo da história, para medir a passagem do tempo. Claro que o mais natural, por exemplo, é a duração do dia, né? Mas a gente sabe que a duração do dia muda, né? Tem, alguns dias são mais curtos, outros são mais duradouros, dependendo da distância do Equador. Se você está bem no Equador e a gente aqui no Ceará está muito próximo, a gente não tem essa impressão tão clara de que às vezes os dias são mais curtos, às vezes são mais compridos, né? Mas se você está mais perto dos polos, isso se torna mais claro, tá? E tem vários equipamentos, um deles muito interessante é o relógio de sol, né? Esse relógio que nós estamos vendo aqui é um relógio de sol que está no Jardim Botânico em Singapura. Singapura fica quase em cima do Equador, né? Muito parecido com Fortaleza. Então o que é que acontece? Como você está em cima do Equador, é, 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 durante meio-dia, na hora do meio-dia, o sol está bem a pino, né? Então o sol está batendo mais ou menos aqui assim e a sombra está bem aqui. Então aquilo marca o meio-dia. Conforme o Sol vai andando no céu, né? Que é o movimento relativo, né? O movimento aparente do Sol, em alguns momentos os raios vão vir nessa direção e a sombra vai ser gerada nessas posições aqui. E aí conforme o tempo vai passando, né? A sombra dessa haste vai se deslocando ao longo dessas marcações aqui. E aí você pode colocar gradações de tal forma que você vai conseguindo marcar as horas direitinho. Isso é um relógio de sol, é assim que funciona. Bom, se você não estiver bem no Equador, aí você tem que ajustar a posição da haste e a posição das marcações de tal forma que você consiga marcar as horas direitinho, mas é perfeitamente possível fazer e é bem assim, já é bem difundida essa ideia, é bem antiga, né? Tem também os relógios de água, também conhecidos como clepsidras, né? É um relógio interessante em que você acopla um dispositivo na forma de um cone, né, como esse aqui, e aí você pega e abre uma torneira e de acordo com a água vai descendo aqui, o ponteiro vai subindo e vai marcando aqui as horas, né, nessa gradação. Note que aqui as gradações têm todas a mesma distância, né, tem toda a mesma distância um dos outros. Para que isso seja verdade, esse objeto aqui tem que ter a forma de um cone. Por quê? Porque quando o nível da água está aqui em cima, a velocidade com que a água desce aqui é mais rápida. Quando o nível da água vai descendo, a velocidade diminui. Então você tem que dosar também a quantidade de água. Tá? É claro que você podia fazer o contrário também. Você podia fazer esse equipamento aqui assim, e aqui embaixo você ter a gradação, o dispositivo aqui na forma de um cone, né? Mas esse aqui é o formato mais comum, mais conhecido. Tem várias formas de você construir relógios de sol. O pessoal, às vezes nas escolas fazem feira de ciências. É uma atividade bem interessante. Relógios atômicos. Bom, a coisa agora está ficando mais interessante, né? Porque os relógios de sol não são tão precisos assim. Relógios atômicos, eles nos dão hoje em dia a definição moderna do segundo, tá? Então o que é um segundo? Um segundo é o tempo necessário para 9.162.631.770 oscilações entre o nível de energia mais baixo, também chamado estado fundamental, e o primeiro estado excitado do átomo de Césio 137, tá? E essa definição do segundo, ela usa um relógio atômico. Mas o que é um relógio atômico? Bom, assim, para entrar em detalhes, a gente precisa conhecer um pouco da física quântica, tá? Mecânica quântica. Mas basicamente, um relógio atômico é um dispositivo que usa resultados da física quântica para determinar a passagem do tempo de uma forma extremamente precisa. Tá aí, relógios atômicos estão na fronteira da tecnologia. É absolutamente fundamental medir o tempo com precisão. Vou dar alguns exemplos mais na frente. Aí no Brasil nós temos o TAC, Tupiniquim Atomic Clock,
que é o relógio atômico brasileiro, desenvolvido na USP de São Carlos, né? E ele é capaz, por exemplo, de levar milhões de anos para atrasar um só segundo. Tá? Tô deixando uma referência aqui na revista FAPESP para vocês verem. É muito interessante. Tem aqui o esquema do resfriamento dos átomos. Esse relógio é feito com césio 133, tá? É um relógio um pouco diferente dos relógios usuais, mas extremamente preciso. Tá? Aí, bom, uma aplicação, tem várias aplicações para isso. De acordo com a relatividade geral, por exemplo, o tempo passa de forma diferente em diferentes campos gravitacionais. Tá? Isso é usado, por exemplo, para detectar a distância ao centro da Terra, para detectar o potencial gravitacional. E é assim que os GPS funcionam. Né? No GPS você tem... O GPS é um sistema de posicionamento global, no qual vários satélites que estão em órbita da Terra, eles enviam sinais ao mesmo tempo, sincronizados para os pontos da Terra. Esses sinais batem nos pontos e voltam. Tá? Entre o tempo, entre o sinal chegar e voltar, essas pequenas diferenças de tempo é que são utilizadas para determinar exatamente as coordenadas daqueles pontos. Aí tem uma coisa interessante aqui. Então, como é que eles medem isso tão preciso? De forma tão precisa? Porque dentro dos satélites tem relógios atômicos. Tá? E é exatamente a precisão desses relógios que faz com que o GPS seja um sistema tão exato. Tá? Bom, tem várias escalas de tempo. Né? Tem uma interessante aqui que é da idade do universo. O universo tem cerca de 10 bilhões de anos. Né? Como a gente sabe o raio do universo, que é da ordem de 10 a 26 metros, né? E a gente sabe a velocidade da luz, que é da ordem de 10 a oitava metros por segundo. Então a idade do universo é basicamente R sobre C, que é o tempo que levou para a luz percorrer, para ela sair do ponto onde o universo foi originado para até o ponto mais longínquo né, do universo atualmente. Então isso aqui daria simplesmente 10 a 26 dividido por 10 a 8. Isso aqui metro por segundo. Os metros vão embora, 26 menos 8 é 18 segundos, que por acaso é exatamente isso que está aqui. Tá? Só para a gente continuar na nossa ideia de fazer estimativas. Tá? Então, qual é a idade do universo? É cerca de 10, na verdade a gente está um pouco mais preciso do que isso, é cerca de 13,5 bilhões de anos. Tá? A ideia, o sistema solar é bem mais recente, é só, por exemplo, a Terra, se a memória não me falha, tem algo como 4 a 5 bilhões de anos. Né? E aí aqui tem várias escalas, né? A idade do universo, a idade do sistema solar, aparecimento da vida na Terra, aparecimento do homem na Terra, que é bem mais recente, né? Tem algumas centenas de milhares de anos só. A nossa espécie, na realidade, é bem jovem mesmo. Aí, bom, tem várias escalas aqui, eu sugiro que vocês depois deem uma olhadinha, mas essa que começa a ficar interessante. Aqui, por exemplo, um batimento cardíaco é da ordem de um segundo, né? O tempo que a luz leva para sair do Sol até a Terra, isso é coisa de 8 minutos, né? Dá uns 500 segundos, mais ou menos, algumas centenas de segundos. Pulsos mais curtos, bom, esse aqui já está desatualizado, tá? Esse livro aqui, eu não sei, essa é a quarta edição, mas ele está falando que os pulsos mais curtos produzidos por laser é de femtosegundo, 10 a menos 15. Na realidade, hoje em dia já tem pulsos de atosegundos, 10 a menos 18, que é esse cara bem aqui. São atosegundos. As vibrações nucleares são mais rápidas ainda e o tempo que a luz leva para atravessar o núcleo é ridículo, né?
porque o núcleo é muito pequeno, o núcleo é 10 a menos 15 metros mais ou menos, a gente tinha visto isso, um femtometro, então como a luz é muito rápida para atravessar uma distância muito pequena, dá uma coisa ridiculamente pequena, tá? E aqui ao lado você vai vendo quais as medidas que você pode utilizar, né? Objetos muito antigos são medidos com datação radioativa, quando o tempo já não é tão grande, né, da ordem da vida humana, até coisas como uma fração de segundo e tal. Você já consegue usar relógio, já tem relógio preciso o suficiente para isso. Para métodos, como é que eu digo? Para fenômenos que levam menos tempo ainda, você tem métodos eletrônicos que se utilizam de circuitos eletrônicos acoplados a osciloscópios, né? Vamos falar um pouco disso. E mais curto do que isso, você precisa de métodos indiretos, que na realidade você conta o número de oscilações num processo quântico e coisas desse tipo. Tá? Bom, podemos entrar na medida de tempos muito curtos, por exemplo, e eles costumam ser medidos com a ajuda de métodos eletrônicos. E nesses métodos eletrônicos, o osciloscópio é um aparelho muito importante. Pode ser um aparelho também utilizado em lojas, em oficinas eletrônicas, tá? Para ver os pulsos. Então, bom, se o pulso for muito curto, né, mas não for absurdamente curto, se ele for ali 10 a menos 6, 10 a menos 7, você pode ver o tempo que esse pulso leva para passar na, na tela do osciloscópio. Vocês não conhecem isso, mas antigamente as TVs usavam raios, feixes de elétrons, né? A tela da TV era bombardeada por feixes de elétrons, por isso que as TVs tinham uns tubos enormes atrás delas. Hoje em dia essas TVs de tela plana não funcionam mais desse jeito, mas os osciloscópios ainda funcionam. Eles são feixes de elétrons que apontam para a tela. Tá? E isso, né, como você aplica um pulso elétrico, esse feixe é, digamos assim, entortado e dá para ver o pulso passando, certo? Se o pulso for muito rápido, for picosegundos, for muito curto, então não dá para você ver, mas dá para você bater uma foto, né? E aí você batendo a foto, você mede o comprimento de onda, sabe como a velocidade da luz é conhecida, né? Pelo comprimento de onda você consegue detectar a velocidade. Bom, vou parar por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Daqui a pouco nós vamos falar de tempos muito longos, datação por métodos radioativos.